Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Uma ótima segunda-feira a todos. Que a glória do Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de todos aí. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão, Lucas Rocha, trazer uma palavra do Senhor ao teu coração nesta manhã, para que a sua semana comece maravilhosa, né? Para que nós possamos começar a nossa semana maravilhosa, né? Porque a palavra de Deus é que nos dá força, é combustível para a nossa vida. Hoje nós vamos ler lá em Lucas, no capítulo de número 17, no versículo de número 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, aqui andando, passando por várias cidades, a palavra nos fala que ele estava a caminho de Jerusalém. E ele estava passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E ele, ao entrar numa aldeia, diz a palavra do Senhor, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Para que possamos entender essa palavra, devemos entender, então, o contexto. A palavra do Senhor fala que, avistando Jesus, sabendo quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, rapidamente veio aos corações deles clamar por Jesus. Essas pessoas que estavam com essa lepra, que eram aquelas doenças de pele, que causavam aquelas chagas, feridas na pele, que não cicatrizavam, eram pessoas que eram expulsas do seu lar, expulsas da sociedade, e lhes restavam viver fora da cidade, ao relento. Talvez essas pessoas poderiam ter sido pessoas de renome, pessoas de grande status, porque a lepra ela não escolhia a quem ela iria atacar. Imagine você ser expulso da sua casa que você morava, as suas coisas ser tudo colocado fogo, porque era isso que eles faziam, com medo da lepra se espalhar pela cidade, pelos moradores, e ali você ser colocado de lado, colocado de escanteio, abandonado. E ali de nada mais restava a eles, a não ser definhar com aquela doença. Mas havia chegado um que poderia resolver o problema deles. Imagina, em nenhum momento eles titubearam. Rapidamente, quando eles viram que era Jesus, eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós? O Senhor não tem misericórdia da nossa vida? O Senhor pode nos curar. E eles disseram: Mestre, compadece-te de nós. Jesus não precisou nem chegar perto deles. Não é uma questão que Jesus não chegava próximo deles. Jesus, ele andava no meio deles. Mas nesse dia não precisou de Jesus chegar. Jesus virou para eles e disse: Ide mostrai aos sacerdotes.
Até que Jesus falou essa palavra, eles viraram e foram ao sentido da sinagoga. Eles caminhando alguns passos, rapidamente eles olharam em suas mãos, olharam em seu corpo e foram curados instantaneamente. E eles vendo que foram curados, eles não voltaram. A palavra nos fala que um só voltou, dando glória, em alta voz, e se prostrou diante dos pés de Jesus. Os outros foram embora. E a palavra vem nos falar que Jesus olha para ele e fala: mas não eram 10 que foram curados? Apenas um voltou para agradecer? Não eram 10? E ainda ele vira e fala: e esse ainda é estrangeiro? Quer dizer, aqueles que estavam lá, os outros 9, eram pessoas que estavam ali no meio da sociedade, e a maioria deles então eram judeus. E esse que estava aqui era um estrangeiro, um samaritano, um que além de ter a lepra, ele não poderia se misturar no meio dos judeus. E Jesus continua dizendo: não houve porventura quem voltasse para dar glória, não ser estrangeiro? E Jesus vira para ele e fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantas pessoas foram, através da palavra de Deus, curadas? Quantas pessoas visitaram a igreja um dia por causa de uma doença, por causa de algo que queria conquistar, e Jesus curou, e Jesus manifestou através da bênção e deu a bênção para essas pessoas? Quantas delas voltaram? Quantas pessoas passaram praticamente a sua vida inteira dentro da igreja e hoje estão fora dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas? Quantas pessoas que eram para falar da palavra do Senhor, que tem o dom, que tem propriedade em falar, que tem o conhecimento? Quantas pessoas sabem tocar um instrumento? Quantas pessoas sabem louvar maravilhosamente, pois Deus deu o dom? Quantas pessoas que eram para ajudar as outras pessoas, que Deus deu condição, mas não ajudam, não cantam, não louvam, não agradecem, não tocam, não pregam a palavra? Por quê? Mas a palavra do Senhor nessa manhã, ela vem nos falar. Jesus Cristo curou ali 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. São poucos os que têm o amor de Jesus. São poucos que têm intimidade com Deus. São poucos que buscam verdadeiramente, com o seu coração aberto, com amor para com a obra de Deus, em ajudar o seu próximo. São poucos que têm amor, que se prostram diante de um Deus vivo. São poucos que sabem agradecer tudo que Deus tem feito em sua vida. Porque enquanto estavam lá largados, abandonados, Deus foi e visitou, Deus deu um lar, Deus deu uma família, mas muitos esquecem do que Deus já fez por eles. Muitos, pelo longo do caminho, acabam esquecendo, acabam se perdendo, acabam se corrompendo, acabam se vendendo por um prato de lentilha, por um guisado. Quantas pessoas têm vendido a tua salvação? Quantas pessoas têm buscado mais as bênçãos materiais do que as bênçãos celestiais? Quantas pessoas têm deixado de buscar o reino de Deus para buscar status, para buscar a mídia, para buscar a beleza aqui do mundo? Quantas pessoas? Quantas foram curadas? E quantos ainda voltam para agradecer? Que você seja esse um que voltou para agradecer. Nunca se esqueça do que Deus fez na sua vida. Nunca se esqueça de quanto Deus, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia.
E você que ainda não agradeceu, e que você que por alguma coisa aconteceu na sua vida, você se portou como esses 9, nesta manhã, Deus tem a graça da misericórdia pela sua vida. E Jesus, ele te ama. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E Jesus ama a todos, de um modo geral. Mesmo que nós erramos, mesmo que nós falhamos, ou por se algum momento da nossa vida nós deixamos de lado, mesmo assim, Deus nunca nos abandona. Pode um pai te abandonar, pode uma mãe te abandonar, mas Deus, ele nunca te abandona. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus maravilhoso. E nesta manhã, ele quer te falar que ele te ama. Meus irmãos, meus amigos, Deus, ele não aceita compartilhar a glória dele com ninguém. Esse homem estava buscando apenas a cura da sua enfermidade. Olha como Jesus foi maravilhoso. Virou para ele e fala: levanta, que a tua fé te salvou. Muitas pessoas buscam tantas coisas dentro da igreja, mas esquecem de buscar a tua salvação. Nós estamos lutando numa luta espiritual, numa luta diária, pela nossa salvação, para viver na eternidade, nas mansões celestiais, ao lado de Deus. Nós temos que buscar o reino de Deus, através da fé, através das obras. Devemos compartilhar o amor de Deus, para que mais e mais tenhamos ali almas para apresentar para o Senhor nosso Deus naquele dia. Se você vive a alegria de estar com Deus, para que outras pessoas também venham viver o sobrenatural, nós precisamos abrir a nossa boca, precisamos compartilhar do dom que Deus nos deu. Se você louva ao Senhor, louva ao Senhor. Vai e louve, mas louve para o Senhor, não para a mídia, não para a riqueza material. O nosso Deus, ele é um Deus bom. E ele não vai deixar faltar na sua casa, na sua mesa, porque ele é um Deus bom, ele é um Deus justo. Se você toca algum instrumento, não deixe de tocar. Não deixe de, se na igreja lá que você está indo, às vezes você não tem essa oportunidade de tocar aquele instrumento naquele dia, naquela hora. Pregue a palavra do Senhor, chame o irmão, vai por uma praça, pegue lá o seu violão, o seu teclado, aquilo que você toca, e vai lá tocar. Deus, ele quer te usar, irmão. Deus, ele não quer nos usar só dentro da igreja, não, pelo contrário. Deus, ele quer nos usar para fora da igreja, para todos os lugares da terra, para os confins da terra. Deus, ele quer te usar. E ele precisa que você tenha ânimo, que você vá aos pés dele. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu creio no Senhor, eu estou contigo. Eu estou nessa batalha contigo, pode contar comigo, Senhor. Eu sou um soldado teu. Deus, ele quer te usar. E Deus, ele te ama. Mas para isso, ele precisa que você vá aos pés dele. Esse homem voltou dando glória, agradecendo com todo o seu coração, transbordando de alegria do milagre que havia acontecido na vida dele. Imagina ele como um estrangeiro, um samaritano, um homem judeu, o Filho de Deus. Ele me curou, ele me escolheu. Eu, diante de todo aquele sofrimento, de toda aquela angústia, abandonado pela sociedade por causa da minha doença, apartado de uma sociedade, porque ser quem eu sou, mesmo assim, Deus olhou por mim, e ele me escolheu, ele me limpou, ele me salvou, ele me curou. Eu devo tudo a ele. E ele se prostra aos pés do Senhor, e Jesus vira para ele e fala: meu filho, vá, a tua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele te ama. Deus, ele nunca te abandona. Mas você tem que saber e escolher a quem você deve a sua glória, a quem você deve o seu louvor, toda a sua adoração, a um Deus vivo, não ao mundo aí fora. Deus possa abençoar a sua vida, que nós não sejamos
igual a todos, que sejamos diferentes. Ser diferente não é a nossa visão do lado de fora, não. Ser diferente é a nossa visão daqui de dentro, da nossa consciência. Um evangelho vivo, um evangelho transformador, um evangelho que transforma mentes, um evangelho que limpa mentes, um evangelho que salva, que transforma e leva para o céu, um evangelho de amor. Esse é o nosso Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma semana maravilhosa, que Deus possa falar ao seu coração de uma maneira maravilhosa, que através do Espírito Santo de Deus você possa ter ânimo, que você possa levantar a sua face e possa dizer: eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer, porque o meu Deus merece todas as coisas. Deus, ele não precisa de nós precisamos dele, mas o evangelho dele tem que ser apregoado em todos os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Jesus, ele te ama e ele quer ver você alegre, ver você bem. Que Deus possa abençoar toda a sua casa. É um desejo do meu coração, da minha família, de toda a Igreja Ministério Fé para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, um grande abraço e uma ótima semana para você. Fique com Deus.